Hello! Bem-vindos ao canal. Hoje eu quero compartilhar uma palavra maravilhosa com vocês, que está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz assim: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender. Melhor é do que a gordura de carneiros. Então, quis trazer essa palavra como base bíblica para o que eu vou falar aqui hoje. Mas foi muito legal agora, depois do acontecido, né? É muito legal quando a gente começa a refletir sobre isso. Muitas pessoas têm dificuldade em ser obediente. E isso é tão incrível que isso permeia desde quando você é criança. Que dificuldade quando a mãe diz, não põe o dedo nessa tomada e a criança simplesmente quer colocar o dedo na tomada. Ela tem dificuldade de entender, claro, que aquilo é perigoso, é arriscado. Mas ainda assim essa criança quer se aventurar. E isso vai permeando todas as fases da vida, né, do desenvolvimento da nossa vida. Seja na adolescência, quando começa as rebeldias, a gente, mãe, mas eu sei o que eu estou fazendo, pai, eu sei o que eu estou fazendo. E não sabemos coisa nenhuma, nós achamos que sabemos, mas nós acreditamos que sabemos, e isso que é o mais engraçado. A gente bota uma força naquilo que a gente acredita que faz com que a gente desobedeça de fato sem entender que aquilo é desobediência. E sim, como vou mostrar para você que eu tenho certeza do que eu estou fazendo. E Deus, ele é especialista em mostrar pra gente que a gente não sabe coisas que ele sabe, ok? Aquilo que a gente aprende aqui na Terra, a gente pode até saber mesmo, mas sobre o céu, a gente não sabe muitas coisas. Então, Deus, ele tem a sua forma de apresentar o céu pra gente de uma forma também tão intensa quanto quando a gente coloca toda a nossa energia para desobedecer uma ordem, um comando ou algum conhecimento que a gente está adquirindo ao longo do nosso crescimento, ao longo da nossa vida. E sobre o que mesmo você está falando, Laisa? Não tem muito tempo, eu tenho passado um processo com Deus onde eu disse, Senhor, eu não gosto disso aqui. É muito difícil isso aqui. Por que o Senhor quer que eu passe por isso aqui? E eu simplesmente não entendia de nenhuma forma porque Deus estava dizendo para mim, não ponha o dedo nessa tomada. Vou usar esse termo só para você entender. Mas não é exatamente isso que Deus queria dizer. Ele disse assim, não faça nada que não seja o que eu te mande. Era basicamente isso que Deus queria que eu entendesse. Não faça nada além daquilo que eu disser para você. Isso é um processo de aperfeiçoamento para você ser obediente à voz de Deus, ok? Por isso eu trouxe esse versículo aqui, que Deus fala que Ele prefere que você obedeça do que você sacrifique. Então, você pode fazer todas as boas obras que você quiser, trabalhar, pegar o seu dinheiro e ser dizimista, fiel a Deus no dízimo, você pode ser um bom obreiro na casa do Senhor, pode fazer muito bem a obra de Deus conforme aquilo que Ele confiou às suas mãos, com os talentos que Ele te deu. Você pode pregar muito lindamente, muitas almas se renderem aos pés do Senhor e Deus vai amar com certeza. Você pode, jejuar 40 dias, 100 dias, 1 ano e Deus vai amar muito que você conseguiu esse recorde de jejuns e Deus vai ficar incrivelmente feliz e você sobrenaturalmente vai experimentar muito poder nesse processo. Só que Deus fala, pouco adianta, não é que não é importante. Pouco adianta você fazer tantas coisas lindas que entra na categoria, na caixinha sacrifícios, do que se você não aprender a obedecer. Como é difícil, cara! E eu tava aqui pensando com Deus, como isso é difícil, Senhor? É uma coisa extremamente importante para Deus. É muito importante. No nível de importância, em primeiro lugar, está obedecer. Porque, cara, uma pessoa que não consegue obedecer os comandos de Deus não vai estar, provavelmente, experimentando o melhor de Deus. Experimentando o melhor de Deus, no sentido reino de Deus. Falei isso. E aí eu vim agora meditando com Deus nessa manhã e disse assim, Senhor, como o dia está lindo hoje. Sabe por causa de que eu disse isso para Deus? Porque Deus abriu uma porta e eu vim fazer um trabalho. Ele é temporário, mas é algo que eu amo. E eu falei assim, Deus, muito obrigada, estou muito feliz por vir trabalhar hoje. E eu disse assim, até pouco dia eu estava chorando, da alma
chorar, do espírito chorar, do corpo chorar e dizendo, Deus, por que isso? Aquele sofrimento. E achando que aquilo era horrível. Não horrível no sentido de, ai Deus, eu não mereço isso. Não é sobre merecer, mas é sobre Deus, por que é tão difícil isso? E aí Deus foi e me trouxe hoje pela manhã esse entendimento. Que, sabe, depois que passa aquela noite difícil, que você, sabe, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, era basicamente isso que eu experimentei. Depois daquela coisa tão difícil que eu passei com Deus, muito intensa mesmo, assim, desgastante demais, mas tipo, eu passei e sobrevivi, vamos dizer assim. Sobrevivi, você tá viva. Deus sabia que não era pra morte. Deus nunca vai te levar por um caminho que Ele sabe que não vai te levar à morte, a não ser a morte de si mesmo, no sentido do orgulho, da soberba, de achar que você é independente, que você pode todas as coisas sem Deus. Não pode, não pode, não pode, não pode, esquece. Isso aí você uma hora vai ter que reconhecer, não importa quanto tempo dure, você vai reconhecer que Deus é Deus, e não importa o que você faça, você não é autossuficiente sem a ajuda de Deus. Deus vai te dar autonomia, com certeza, Ele te deu livre-arbítrio, mas dentro dessa autonomia vai ser uma coparticipação, sabe? Você sabe que não é só você. Você tá ali, é você que tá fazendo, é você que tá executando, é você que planejou, mas em tudo Deus te instruiu, em tudo Deus te influenciou no sentido de, sabe, trazer o desejo no seu coração, de fazer aquilo que Ele sabe que é o melhor pra você. Entende? Então é muito doido isso e ao mesmo tempo é muito incrível. E aí eu vim com a radiação, sabe, radiante de alegria, falando, Deus, muito obrigada, que dia lindo. E aí Deus falou assim, tá vendo como obedecer, ele é importante? Porque quando você obedece, você experimenta o melhor de Deus. É isso que Deus quer dizer. Ao obedecer, você experimenta o melhor de Deus e você experimenta Deus, de fato. Você experimenta Deus. Agora, quando você acha que tomar decisões a seu próprio ver, sem um direcionamento, sem um consentimento ali, sabe, de Deus te instruindo, e você entendendo que é o melhor de Deus também, não fazendo por obrigação, que com Deus não rola isso. Eu tô fazendo porque Deus mandou. Tá, mas Ele trouxe paz e alegria pro seu coração. Se você não tá sentindo isso, não foi Deus. Sai fora disso, porque no primeiro momento pode ser que você se assuste com aquilo que Deus te peça, e você até pensa, pô, eu não sou capaz disso. Mas nessa proporção de você não se sentir capaz, não porque Deus não tá te oferecendo aquilo que é bom e que é melhor, ok? Então é tudo questão de consciência, sabe? Deus vai te apresentar, vai dar aquele medo, você tem certeza, pô, Deus, eu não sou bom nisso aí não, Deus, eu acho que o Senhor tá enganado comigo, que é o que acontece com muitas pessoas. Mas isso tem mais a ver com a nossa autoestima do que com de verdade a capacidade que Deus confia que nós temos ou que Ele pode nos dar ao longo desse processo. Então a mensagem de hoje é exatamente essa, obedeça, sabe? Obedeça. As recompensas da obediência tá lá em Deuteronômio. Inclusive tem um capítulo específico para falar sobre as bênçãos da obediência. E é tão legal isso, que Deus, Ele, além de nos ensinar esse caminho, Ele mostra que esse caminho ele é excelente, assim como o caminho do amor, da piedade. Mas o da obediência, meu amigo, traz coisas maravilhosas para a sua vida. E são coisas materiais, coisas que a humanidade gosta, né? Que o ser humano gosta. Não só coisas do nível espiritual, mas ali em Deuteronômio, vou ter que abrir. Eu vou fazer um outro vídeo, esse que vai ficar grande. Deuteronômio, deixa eu só ver o capítulo para vocês aqui. Acho que é 28, 24, deixa eu só confirmar, tá bom? Para não falar bobeira para vocês aqui. Deuteronômio tá antes do livro de Josué, depois do livro de Números. Quer ver? Cadê? Bênçãos da obediência. Deixa eu ver aqui onde tá, pessoal. 1 minuto. Encontrei. Deuteronômio 28, promessas de bênçãos. Aqui nessa versão da Bíblia tá escrito isso aqui, mas na minha, por exemplo, fala bênçãos da obediência. Ou a obediência gera bênçãos, algo assim. E é incrível como Deus disponibiliza um capítulo para falar sobre isso. Assim como Ele também disponibiliza lá em 1 Coríntios 13, se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo. 1 Coríntios 13 sobre... Vou lhes apresentar um caminho mais excelente. E ele vai falar sobre o amor. São 2 conceitos e 2 palavras que eu me debruço muito junto de Deus para entender bem
que é sobre acerca do amor, porque a Bíblia fala que Deus é amor. Então, a forma máxima magnânima do amor é a expressão de Deus, é Deus. Então, meu amigo, você só consegue experimentar o amor verdadeiro, genuíno e completo, e essa completude do amor em Deus. Se não, esquece. O que você conheceu de amor, sem Deus não é amor. Não na esfera como, sabe, Deus apresenta para nós. Eu estou dizendo nessa proporção. Não estou falando sobre coisas terrenas, estou falando sobre coisas espirituais, meu amigo. Então não confunda aqui o que eu estou falando. E sobre obedecer. Então assim, e isso é gradativo, tá? Também são por toda a vida, sabe? Assim como você passa pelo processo de aprender a obedecer pai e mãe, né? Na criança, na adolescência, no ser jovem e muitas vezes imprudente, vem ali aquele processo de obedecer, entender, e aí seja na vida espiritual, então, meu amigo, o negócio é muito mais intenso. Então assim, por enquanto é o que eu posso compartilhar. Eu espero que essa palavra alcance seu coração. Eu desejo que você não tenha medo de obedecer. Porque às vezes a ideia de obedecer ao que o outro fala dá a ideia de limitar você a alguma coisa, mas não. Deus, na verdade, ele é ilimitado, ele é infinito. Então pode ser que você não consiga, né, experimentar o máximo, porque o máximo eu acredito que vai ser só na eternidade, porque realmente a nossa natureza humana não compreende e não é cabível nela, né, experimentar essa magnânima de Deus, essa magnitude que Deus é. Mas eu acredito que só de você entender que obedecer, por mais desesperador, vou te falar real, por mais desesperador que seja, por mais angustiante que seja, porque você experimenta uma angústia assim, absurda, eu tenho certeza que vai valer a pena. E aí eu te desafio a ser obediente. Então é isso, que Deus te abençoe. Um abraço e até o próximo vídeo. Se gostou, segue aqui o canal que eu vou continuar postando sobre esse universo da obediência, que é muito desafiador, mas é possível. E você experimenta coisas incríveis, e é isso que eu desejo para sua vida. Uma vida incrível com Deus.